E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. O propósito desse canal é realmente poder compartilhar com vocês alguns estudos, alguns estudos que eu tenho da Bíblia, que eu posso estar passando para outras pessoas. E isso é até um chamado para você mesmo, se você não tiver um púlpito, não tiver um local para você poder compartilhar isso, se você ainda não for um pastor, não for um obreiro, e você realmente acha que você pode ser usado nisso, realmente a internet ela está liberando isso. A gente obviamente tem que ter noção do que a gente fala e tem que ser respaldado na palavra. E Deus ele também comenta que a gente precisa realmente analisar os ministros que a gente escuta. Então realmente vocês, depois dessa palavra, vocês possam refletir um pouco mais em tudo que eu vou falar aqui e para que realmente não haja nenhum tipo de confusão. Deus ele não é Deus de confusão. Enfim, hoje, o tema da mensagem é basicamente o Deus que muitos amam, mas poucos temem. Eu vou estar olhando aqui para cima um pouquinho, porque eu coloquei o estudo aqui, mas eu quero que você possa entender realmente o que eu quis, o que eu realmente vi, o que eu de fato pude pegar de alguns versículos que eu fui lendo e Deus foi me dando essa palavra. Enfim, o tema da palavra é o Deus que muitos amam, mas poucos temem. Hoje, quando a gente pergunta quem é Deus, sempre ouvimos a mesma resposta, né? Que Deus é amor, e isso realmente é verdade, né? A Bíblia mesmo fala isso em 1 João 4,8, né? Em que Deus é amor. Mas muitas das vezes a gente para muito por aí, porque realmente o amor ele é muito bom. Mas a gente precisa entender que Deus ele também é justiça. E que realmente, quando a gente tem temor a Deus, a gente passa a visualizar essa justiça de Deus. E passa a entender que Deus não é apenas amor, mas sim também justiça. A gente esquece que o mesmo Deus que ama, ele também é santo, o mesmo Deus que salva também é justo, né? E quando a gente perde essa visão, a gente perde também o temor do Senhor. A gente precisa entender que o mesmo Deus ele que derrama a graça para a gente, ele chama o homem para arrependimento, ele chama eu e você para que nós possamos se arrepender. Então, assim, quando esse temor de Cristo ele realmente some, a gente passa a viver realmente num âmbito de desobediência, onde a gente começa a dar pequenas concessões para pecados. Então, a gente passa a visualizar que o que a gente pode visualizar disso? O amor de Deus, ele realmente ele faz com que nós se doamos a Deus, que nós servimos a casa de Deus, que nós possamos se entregar a Cristo. Quando a gente realmente tem temor a Deus, a gente reconhece o tamanho que Deus é, né? A gente reconhece realmente quem Ele é. Enfim, a gente precisa entender que quando a gente começa a perceber que a gente não tem tanto temor a Deus, a gente começa a viver como se Deus ele não estivesse vendo nossos pecados, né? Começa a existir, tem certos lugares que Deus não pode entrar, tem certos pensamentos que Deus não vai saber da minha vida, mas Deus responde isso lá em Jeremias 23, do 23 até o 24. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? E aí depois ele completa, né, um pouco mais na frente. Porventura não encho eu os céus e a terra? O que acontece? Deus ele mostra que aqui não existe quarto fechado, não existe pecado escondido, não existe conversa secreta, não existe pensamento oculto, não existe janela privada, não existe o outro celular, não existe perfil fake para poder, enfim. Vocês sabem muito bem o que eu estou querendo dizer. Deus ele consegue saber exatamente o que acontece na nossa vida, no nosso pensamento, no nosso coração, as atitudes que nós fazemos, ele consegue entender tudo isso. Então, assim, a gente não tem que estar pensando, não é se Deus vê, a pergunta que será que a gente ainda vivemos como quem sabe que ele vê? Vocês estão entendendo? Será que a gente ainda vive sabendo que Deus ele está vendo tudo o que nós fazemos? Isso é um pensamento que nós temos que ter um questionamento. Enfim, o primeiro ponto dessa mensagem é: o amor de Deus nunca anulou sua justiça. Basicamente eu quero dividir essa mensagem em 3 pontos. Primeiro eu quero comentar sobre o amor de Deus. Segundo ponto eu quero falar um pouco sobre a justiça dele. E o terceiro eu quero falar um pouco sobre quem ele é. Enfim, a gente vive hoje em uma geração em que gosta de ouvir muito sobre o amor de Deus. Isso tá certo, né? Porque foi pelo amor que Deus ele enviou o seu filho, foi por amor que a gente recebe a graça, foi por amor que fomos reconciliados pelo Pai. Sem o amor de Deus, assim, nenhum de nós realmente teria esperança na vida. Se não fosse o amor de Deus, a gente não estaria
a gente não estaria aqui hoje. Se não fosse pelo amor de Deus, talvez você não teria saído daquele vício que você estava. Se não fosse pelo amor de Deus, talvez você não tivesse saído daquele emprego que tanto te maltratava. Enfim, se não fosse pelo amor de Deus, muita coisa não aconteceria na nossa vida. Mas existe um perigo nisso tudo. Pensar que porque Deus não os ama, ele deixou de ser justo. Não é aquele pensamento de, eu amo aquela pessoa, então vou deixar ele fazer aquele errado, que depois a gente resolve, já que a gente ama ele. Não. A Bíblia, ela nunca nos ensinou isso. E aqui a gente não está falando sobre achismos, a gente está falando realmente sobre a Bíblia. A gente tem que ser respaldado na Bíblia sempre que a gente venha comentar sobre a palavra de Deus. Enfim, lá em Deuteronômio 32:4, ele diz: ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todo os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Observe aqui o que Moisés, ele não diz apenas que Deus faz justiça. Ele diz que todos os seus caminhos são justiça. Então, assim, quando ele diz isso, ele quer dizer que tudo que Deus faz é perfeito, que tudo que Deus decide é correto, né? Tudo que Deus julga é reto. Então, porque realmente essa é a natureza de Deus. Essa é a natureza de Deus. Então, assim, lá em Abacuque 1,13 diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, né? Então, é justamente por Deus ser santo que seu amor tem tanto valor. Ele não nos amou porque ele ignorou o nosso pecado. Entendeu? Ele não nos amou porque ele ignora o que a gente faz e que ele vira a cara falando assim, não, deixa aquele meu filho pecar que tá tudo bem. Não, ele não nos ama por isso. Ele nos amou apesar do nosso pecado. Essa é a diferença. O seu amor, ele nunca foi permissivo. O seu amor, ele sempre foi redentor. Então, assim, na cruz a gente consegue ver duas verdades caminhando juntas, né? Deus que ama profundamente a gente, incondicionalmente, que pôde entregar realmente seu filho por nós, e Deus que continua sendo perfeitamente justo. Então, assim, quando a gente entende isso, deixamos de enxergar Deus apenas como alguém que nos abençoa, né? Então a gente passa a enxergá-lo como ele realmente é. Como que ele é? Um Pai amoroso, mas também um Deus santo, justo e perfeito. Então a gente precisa realmente ter esse tipo de distinção de quem Deus é na nossa vida, ok? Deus é amor, com certeza, mas Deus também é justiça. Então agora a gente vai para o ponto 2. O temor do Senhor nos afasta do mal. Quando a gente entende quem Deus realmente o temor ele nasce naturalmente, tá? Mas assim, esse temor não é o medo que nos aprisiona, né? Ele não é aquele tipo de temor que vem com medo, que vem com aquela coisa que a gente, meu Deus do céu, eu tô preso aqui, eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui, eu vou... Enfim, ele não é o tipo de temor que ele te aprisiona, né? Porque assim, o medo, pessoal, ele faz a pessoa fugir. O medo, ele muitas das vezes vai te paralisar. O medo, ele realmente escraviza pessoas. E Deus, ele nunca desejou isso para os seus filhos. Ele nunca desejou que a gente pudesse viver aprisionados pelo próprio medo. Cristo veio para nos libertar. O temor do Senhor é diferente. É uma reverência tão profunda diante da santidade de Deus que transforma completamente a maneira como vivemos. É reconhecer que Deus é tão santo, tão justo e tão perfeito que eu não quero entristecer o seu coração, entendeu? Então, assim, por isso que Salomão escreve lá em Provérbios 14:27, o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Olha como isso é interessante. Salomão, ele fala exatamente pra gente a importância da gente ter temor de Deus, né? Então, assim, percebe que o texto não diz que o temor produz prisão. Ele diz exatamente o contrário. Ele diz que o temor produz vida, né? Então, assim, quem vive com temor do Senhor, ele não está preso. Ele está, na verdade, protegido, né? Então, assim, o temor, ele nos livra de caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas que terminam em morte. O que termina em morte? Né? A gente sabe que tem na Bíblia que o salário do pecado é a morte. Então, eu quero que você fique um pouco com essa reflexão. Enfim, depois existe outra passagem na Bíblia que Salomão também fala, Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha como isso é interessante, como que isso realmente bota a importância que a gente precisa ter de ter o temor do Senhor. Então, olha como é interessante. A Bíblia, ela não te diz que a sabedoria começa no conhecimento.
Entendeu? Ele não te diz que a sabedoria também começa na sua inteligência. Né? Ela diz que tudo começa quando o homem reconhece quem Deus é. É a partir daí que a gente começa a ser mais sábio. Né? Porque quando a gente reconhece quem Deus é, também, consequentemente, a gente entende quem nós somos. Né? Então, assim, é impossível, pessoal, a gente contemplar a grandeza de Deus e continuar vivendo da mesma maneira. Né? Por isso, Provérbios completa todo esse meu contexto. Né? Provérbios 16,6 diz assim: pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Perceba que o temor não muda aquilo que sentimos. Né? Ele muda aquilo que a gente escolhe. Então, a partir do temor de Deus, a gente começa a dizer não para algumas coisas. Então, assim, o temor ele nos faz dizer não quando ninguém está olhando. O temor nos faz permanecer íntegros quando seria muito fácil pecar. Você sabe muito bem que existem momentos que você vai estar longe de tudo e de todos. Então, talvez nesses momentos você fique pensando, talvez aqui tenha um caminho para poder pecar. Mas quando você tem temor a Cristo, você realmente para e pensa, não, eu não posso fazer isso, porque Deus, sendo Deus, na grandeza que Deus é, Ele me ensinou por onde eu devo andar. E a partir que você tem um temor, você começa a evitar certos pecados. Né? Então, assim, o temor, ele nos lembra que agradar a Deus vale muito mais do que agradar as pessoas. Né? E isso é muito legal porque sempre que eu penso nisso, não é só um pensamento, é o que é dito em Mateus 10:28. Olha só, não temais os que matam o corpo, temei antes aquele que pode fazer perecer tanto a alma como o corpo. Hoje, assim, muitas pessoas têm medo da opinião das pessoas, né? Medo de perder seguidores, medo de perder amizades, medo de perder oportunidades, mas elas perderam o temor de desagradar a Deus. Elas perderam o temor de realmente fazer a situação errada para Cristo. E olha como realmente esse versículo é muito bom. Não tem mais os que matam o corpo. Quem que consegue matar o corpo? Somente os homens, né? Então a gente tem que temer realmente, antes a gente temer os homens, nós precisamos temer aquele que pode fazer perecer tanto a nossa alma quanto o nosso corpo. Isso somente Deus pode. Quando isso acontece, de você parar de temer a Deus, o pecado ele para de ser grave, entendeu? Ele parece que é algo mais leve. Então você começa nessas pequenas concessões e quando você vai ver, você está pecando a rodo, entende? Então assim, já vamos passar para o ponto 3 logo para poder também não ficar tão estendido esse vídeo. O ponto 3 ele fala, a visão correta de Deus produz reverência. Olha que interessante. Existe algo em comum entre todas as pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Eu não vou nem dizer os encontros verdadeiros com Deus da gente, porque a gente sabe que a gente teve muitos encontros verdadeiros com Deus, talvez eu tive, quer dizer, talvez não, eu tive, você teve, talvez um amigo seu teve, muitas pessoas tiveram encontros verdadeiros com Deus que mudaram a história. Mas vamos falar da Bíblia, pessoas que tiveram encontros com Deus e que mudaram para sempre. Nenhuma delas saiu daquele encontro pensando mais em si mesma. Olha que interessante. Tanto que você pode perceber, o Isaías viveu isso exatamente, que ele conseguiu contemplar Deus e ele não ficou pensando em si. Ó, em Isaías 6:1-5, quando ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, em que os serafins cobriam o rosto diante da santidade de Deus, Isaías ele não disse, nossa, eu sou usado. Olha como eu sou usado, olha onde é que eu estou. Não, ele também não disse, nossa, olha como eu sou importante, como eu realmente, assim, Deus me ama mesmo. Não. O que ele falou? Ai de mim, estou perdido. Porque quando a gente contempla a santidade de Deus, a nossa primeira reação não é exaltar quem a gente é, né? É reconhecer quem Ele é. Quanto maior Deus se torna diante dos nossos olhos, menores nos tornamos diante dele. Olha que interessante isso. Quanto maior Deus é na nossa visão, menos a gente mesmo se torna. Esse ego todo exacerbado começa a ir embora e a humildade começa a nos inundar, porque realmente Deus ele faz dessa maneira. Então assim, e de verdade, pessoal, isso não é um pensamento de você se rebaixar, de você ficar mal, de você falar, nossa, então eu não posso ter nada porque Deus é acima de tudo. Não, não é exatamente sobre isso. Mas a gente precisa entender que isso
não nos humilha, tá? Isso não nos humilha, assim, para nos destruir, né? Nos humilha para nos transformar. Olha que pensamento. Não é como se a aprovação de Cristo viesse para nos destruir. Não. A aprovação de Cristo, muitas das vezes, ela vem, na verdade, não muitas das vezes, sempre ela vem para nos capacitar. E o que é interessante de tudo isso? Lá em Hebreus 12, 28 até o 29, fala assim: sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Olha bem para esse texto, lá em Hebreus 12, 28 até o 29, né? Esses dois versículos. Hebreus ele não diz sirvam a Deus. Ele diz sirvam a Deus de modo agradável. E depois ele ainda finaliza com reverência e santo temor. Então, assim, perceba que Deus ele não está preocupado com o fato da gente apenas servir, né? Ele também se importa com a maneira como a gente serve. Então, assim, eu queria fazer uma pergunta para que você possa responder no seu próprio coração. Será que eu tenho servido a Deus de modo agradável? Será que, de fato, eu tenho vivido com reverência a Cristo, com as roupas que eu visto, da maneira que eu falo, das músicas que eu escuto, das coisas que eu compartilho? Enfim, realmente, a minha vida reverencia quem Cristo é? E isso, pessoal, tá? Quando eu falo isso, eu não estou julgando você, eu falo isso para mim também. Eu não sou um homem perfeito, eu tenho meus erros e eu percebo que sim, eu preciso melhorar. Então a gente está aqui para poder melhorar junto. E Deus ele ainda completa um pouco mais, né? Será que o temor que eu demonstro, às vezes até mesmo dentro da igreja, levantando minha mão, chorando, me emocionando, ele continua quando ninguém mais está te vendo? Esses são questionamentos que você precisa pensar, né? Então assim, eu continuo. Você precisa realmente perguntar: eu realmente continuo vivendo como alguém que teme ao Senhor? Porque o temor verdadeiro, ele não aparece apenas no altar. O temor verdadeiro, ele não fica somente ali na igreja. O temor verdadeiro, ele aparece no secreto, né? O temor verdadeiro, ele aparece nas pequenas decisões da sua vida. Ele aparece quando a gente escolhe obedecer, mesmo que ninguém descubra uma possível desobediência. Sabe quando ninguém vai poder descobrir que você vai tirar o dinheiro daquele caixa, mas você vai e tira? Exato. Isso é porque muitas das vezes você não tem temor a Cristo. Você acha que ninguém está te vendo. Mas Deus, como a gente já falou anteriormente, em Jeremias 23, do 23 até o 24, Deus ele fala que ele tudo vê. Então, fique vigiando nisso, ok? E aí, o que é interessante disso tudo? O temor, ele deixa de ser apenas um discurso, porque isso é uma coisa que a gente precisa realmente ter muito na nossa mente. Às vezes a gente vai falar muito sobre coisas, mas aquilo não é o estilo de vida da gente. Então a gente precisa realmente estar vigiando dessa maneira, se o que a gente fala é o que a gente faz, de fato, né? Então assim, aquele pensamento em que muitas vezes fala as pessoas, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso no evangelho não existe. Não existe isso. Você precisa dar exemplo para as pessoas. Não somente com o seu discurso e da maneira bonita que você fala, mas sim também nas suas atitudes. Enfim, eu acho que assim, quando a gente entende quem Deus realmente a única resposta possível é uma vida rendida. Quando a gente entende quem Deus é, a única resposta possível para a gente poder caminhar é ter uma vida rendida a Cristo, né? A gente não obedece para conquistar o amor de Deus. Olha que interessante. A gente não fica firme na igreja, a gente não lê a palavra todos os dias, a gente não ora, a gente não jejua para poder obter amor de Deus. O amor de Deus ele é incondicional, tanto para mim quanto para você. Então, assim, a gente não obedece a Deus porque a gente espera que ele entregue algo para a gente, uma bênção. Não. Nós realmente obedecemos porque conhecemos quem Deus é. Nós não vivemos em santidade para que Deus nos aceite. Ai, Deus, então eu não vou pecar hoje porque eu quero que o Senhor me aceite, que o Senhor me ilumine. Não é exatamente dessa maneira. Vivemos em santidade, buscamos viver em santidade porque a gente foi abençoado por um Deus santo. Né? Então o temor, ele não nos afasta da presença de Deus, ele nos valoriza, ele faz com que a gente possa valorizar a presença de Deus, né? O temor, pessoal, ele não nos impede da gente amar a Deus, né? Ele faz com que o nosso amor, ele seja acompanhado de reverência. Vocês entendem isso? Então, porque assim, quem conhece verdadeiramente a Deus, não vive uma fé superficial, vive uma vida entregue a Cristo. Né? Então agora, para a gente poder finalizar, vamos para a parte da conclusão, né? Para realmente poder finalizar todo esse estudo. Vivemos assim uma geração
em que conhecem muito sobre Deus realmente. Hoje em dia a gente tem muitas maneiras de poder estar disseminando a palavra de Deus e muita maneira da gente poder também estar recebendo a palavra de Deus. Mas talvez poucas pessoas conhecem quem Deus é realmente. E a gente fala isso sobre o seu amor. E a gente deve falar isso, devemos celebrar a graça dele e devemos realmente vivenciar todas essas boas novas que Deus tem para nós. Né? Mas a gente não pode esquecer que o Deus que nos ama continua sendo o Deus santo, o Deus justo, o Deus soberano, o Deus diante de quem Isaías declarou, ai de mim, o Deus diante de quem João caiu como morto aos seus pés, lá em Apocalipse 1,17, o Deus diante de quem os serafins cobrem os rostos e proclamam santo, 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 né? O Deus diante de quem os 24 anciões lançam as suas coroas diante do trono em adoração, né? O Deus em que diante Ezequiel caiu com o rosto em terra ao contemplar a glória do Senhor, né? O mesmo Deus de quem Pedro, depois da pesca milagrosa, caiu aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, afasta-te de mim, porque sou pecador. Isso tem lá em Lucas 5,8, e olha como é interessante, né? Quando Pedro, acontece toda aquela situação, ele fala assim, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Você entende? Quando a gente reconhece quem realmente Deus é, a resposta, pessoal, nunca foi de reverência, nunca foi superficialidade, nunca foi familiaridade excessiva. A resposta sempre foi a adoração, sempre foi rendição, sempre foi o santo temor realmente. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando na nossa geração. Não mais conhecimento, não mais conteúdo, não mais informação, porque tudo isso a gente realmente consegue ter tranquilamente hoje em dia. Mas é um retorno ao santo temor do Senhor. Por isso Salomão, ele termina a sua vida dizendo, lá em Eclesiastes 12, do 13 até o 14, de tudo o que se tem ouvido, a suma teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo a todas as obras. Então, assim, no fim, a pergunta não será quanto cultos nós frequentamos. A pergunta também não vai ser quantos versículos a gente decorou, também nem quantos ministérios a gente serviu na igreja. A pergunta realmente será: nós realmente conhecemos o amor de Deus? A pergunta será: nós realmente conhecemos o Deus a quem a gente diz que serve? Porque quem conhece o amor de Deus encontra descanso. Quem conhece a justiça de Deus abandona o pecado, né? Então assim, e quem contempla a grandeza de Deus aprende a viver um santo temor, porque ninguém contempla verdadeiramente a Cristo, a grandeza de Deus, e continua vivendo da mesma maneira. Deus, ele não foi feito assim. Deus, ele realmente, ele vem para poder fazer a mudança na nossa vida. Sempre que Deus toca e a gente sente a presença dele, a gente realmente modifica a nossa maneira de estar. E de verdade, pessoal, isso só acontece por nós, pelo nosso livre-arbítrio. A gente precisa dar o primeiro passo e se entregar verdadeiramente a Cristo, ok? Essa é a minha mensagem. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Eu não vou dar para vocês aqui os dias que eu vou estar gravando, porque eu realmente não tenho esse pensamento, mas sempre que eu tiver alguma coisa nova e que Deus realmente me tocar para que eu venha falar algo para vocês, eu virei, ok? Então é isso, Deus abençoe a vida de vocês e até mais. Valeu!